Continuando o nosso passeio aqui no parque, olha só com que a gente se deparou. Isso daqui eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, mas é o tabaco. E também não sei se vocês sabem, mas o tabaco é uma planta nativa do Brasil. Os índios já usavam o fumo na forma de rapé, né? Tanto para cheirar e para fumar também, nos cachimbos, né? E fazia parte muitas vezes de rituais, né? De rituais espiritualizados, espiritualistas, né? Rituais de cura também. O tabaco, de repente, a gente poderia até colocar dentro daquele setor de plantas que a gente chama de plantas enteógenas. O que são plantas enteógenas? São aquelas plantas que faz com que a gente mude o nosso grau de consciência e muitas vezes a gente entra em outras dimensões, em contato com outros níveis de espiritualidade. Aquelas famosas plantas que dão barato. E muitas dessas plantas, dentro da crença existente, e tem um ramo da ciência convencional que estuda essas plantas, a gente altera esse nível de consciência e dentro da cultura mais popular, através dessa alteração de consciência, a gente entrando em contato com a espiritualidade, a gente consegue poderes ou a gente consegue informações para ajudar a tratar aquele paciente, tá? Então, plantas enteógenas. O fumo era muito utilizado como moeda de troca na época dos escravos, quando os portugueses iam para as colônias portuguesas na África, eles compravam os escravos e muitas vezes a moeda de troca era o tabaco, era o fumo, tá? O fumo hoje, não preciso falar, que é uma planta que gera aí bilhões de dólares no mundo todo, né? O Brasil é um grande produtor de tabaco, principalmente na região sul, Paraná, Santa Catarina, pequenos agricultores, causador de uma série de problemas. Todo mundo sabe o tanto de problemas que o cigarro traz, né? Então, isso serve para mostrar também que a gente precisa de ter cuidado com aquilo que a gente usa, não é porque é uma planta que pode ser usada de qualquer forma, pode ser à vontade, que não vai causar dano. Pode causar dano sim, tá? E o tabaco é uma delas. Pode trazer muito dano, mas é uma planta medicinal também, tá? Você sabendo utilizar, como os antigos sabiam utilizar, é uma planta muito importante. Essa é uma planta que tem uma ação antisséptica. O pessoal costumava fazer um macerado com as folhas e colocar em feridas, em machucados. Tem uma ação antisséptica, ajuda na cicatrização também, tá? Então, está aqui o tabaco nativo, ela está crescendo, ela vai soltar a sua inflorescência, vai produzir semente, a semente vai esparramar por aí e vai crescer outras plantas, tá? Então, olha aí que beleza. E ela é interessante que a hora que você põe a mão nela, ela tem uma resina, ela é bem resinosa, ó. Ela gruda na mão, ó, a mão fica bem resinosa, tá vendo? E um cheiro forte. Além também de ser uma planta que a gente pode utilizar como defensivo natural, para controle de pulgão, para controle de outros insetos na agricultura, tá bom? Então, vamos em frente. Posso complementar uma coisa? Opa, pode. Outra planta maravilhosa que eu uso há muito tempo, também passo para meus pacientes, é o xarope de guaco, tanchage e eucalipto. Gente, é milagroso. 3 dias atrás eu acordei e estava com a garganta arranhando. Falei, que engraçado, por que minha garganta está arranhando? Um dia de guaco, tanchage e eucalipto, no outro dia eu já não tinha mais nada. Esse xarope então, é esse xarope é só o Ademar que faz. Já tentei ver em outras farmácias, a fórmula sua é única. Aí eu falo para os pacientes, vai lá na oficina de ervas, que lá é o xarope. Gente, é fantástico. E outra coisa, depois que eu comecei a tomar cúrcuma, associada ao própolis verde, fazem uns 4, 5 anos que eu não pego gripe. É o preventivo. Porque ele é um preventivo. Você toma ele, que nem o guaco vai agir no pulmão, né? A tanchagem na garganta. E aí o eucalipto também, toda a parte respiratória. Então, é um conjunto perfeito com mel, que é maravilhoso. A base é o mel para a saúde. Então, é fantástico. Então, mas o segredo, gente,
O único segredo que existe é a qualidade das ervas. É a preocupação de buscar as Sim, ervas com os melhores agricultores, de preferência sempre as ervas orgânicas, não é? Porque é sim. o que eu falo, as plantas são os grandes laboratórios de produtos químicos. Então, se você tem plantas de boa qualidade, você vai ter resultados incríveis também no seu organismo. Agora, se você pega qualquer planta que foi colhida de qualquer jeito, foi seco de qualquer jeito, por isso que eu levava os estudantes lá no campo para ver todos os cuidados, as preocupações que a gente precisa ter para ter esse resultado terapêutico lá no final, Sim, que não é é? igual eu falei no sítio, quando você mostrou pra gente a colheita, o armazenamento, onde você guardava a planta, e até ela chegar na farmácia, qual que era o processo dela, porque tem um processo muito grande até chegar na Sim, farmácia. sim. E isso que é importante, que nem a cúrcuma que eu tomo, é orgânica, que eu sempre vou Uhum. buscar lá na farmácia, porque tem lugar que eu já vi a cúrcuma, que ela não é, você vê que ela é diferente da sua. Porque ela é misturada com Porque milho, é misturada com lá com fubá. milho. Então a gente precisa tomar todos esses cuidados para fazer uso, que isso também é importante no resultado da nossa saúde. Perfeito. Ok? É isso aí. Boa caminhada. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, como eu falei, o parque, o Parque Curupira, era uma antiga pedreira, tá? De extração de basalto, que é essa pedra preta aqui, né? Inclusive, o nome de Ribeirão, Ribeirão Preto, vem devido a uma das hipóteses, né? É que um dos ribeirões, a cidade de Ribeirão Preto é cortada por dois rios, dois ribeirões, né? Um deles, o fundo é de pedra, de basalto, e é preto. Então, provavelmente, o nome da região, da cidade, vem devido a esse ribeirão que tinha um fundo preto. E a água era limpa, na época não tinha poluição, a água era limpa, então você viu o fundo preto. Daí vem o nome Ribeirão Preto. Tá? A riqueza da cidade, você pode ver, toda cidade rica, ela está em cima de um solo rico. Um solo rico, ela vai gerar uma cidade próspera. Lógico, hoje nós temos tecnologia, que você pode pegar uma região desértica e transformar numa região produtiva. Mas antigamente não. Então, uma região com solo rico vai ser uma região rica, porque vai produzir muitos alimentos, muitos produtos, comercializar, gerar riqueza para a sua população. E o basalto é uma pedra de uma qualidade incrível, porque é dessa pedra que vai gerar o nosso famoso solo, aquilo que os italianos chamavam de terra rossa, que é terra vermelha em italiano, e que para o brasileiro, ele ouvia o rosso, entendia roxo. Então, durante muito tempo, Ribeirão era conhecido como a cidade da terra roxa, mas que não é roxa, é rosso, rossa, tá? Se a gente olhar esse perfil aqui, esse corte, que exatamente aqui era a entrada do caminho da mina, a gente vai ver a formação do solo. Olha que coisa incrível. Isso daqui é um corte bem interessante. A gente tem o basalto aqui embaixo, a rocha no seu estado natural, bruto, e a gente vai vendo as diversas camadas. Essa parte intermediária é o basalto recebendo o intemperismo. O que é o intemperismo? São as forças, são os agentes naturais agindo na pedra, decompondo essa pedra, tá? Então pode ser temperatura, pode ser micro-organismo, pode ser chuva, vento, são os agentes naturais. Imagina aqui em Ribeirão, que chega a fazer 40 graus, esquenta essa pedra é negra, então imagina a temperatura que ela vai chegar. De repente vem uma nuvem que joga aquela água gelada em cima. O que vai acontecer com essa pedra? Ela vai estourar, ela vai fragmentar, que é o que a gente começa a ver. Tá vendo? Ó? A pedra na parte superior é toda fragmentada. Olha aqui que interessante esse perfil, tá vendo? Ó? Ela vai fragmentando. Isso daqui a gente chama de rocha em decomposição, tá? Aqui está a rocha no seu estado nativo, bruto, integral ainda. E aqui a gente está vendo nesse perfil, ó, quanto mais a gente vai subindo, mais a gente vai vendo a pedra sendo fragmentada, decomposta, até chegar lá em cima e lá a gente já vê o solo, a terra formada, tá? Para vocês terem uma ideia, para cada centímetro de solo formado na natureza, demora-se em torno de 100 anos. Então esse processo natural
gasta-se 100 anos para formar 1 centímetro de solo. Então, para vocês terem uma ideia, o tanto que isso é importante. E muitas vezes na agricultura, quando a gente vai trabalhar o solo, a gente vai arar o solo, teve épocas no Paraná, na década de 80, década de 70, que perdia-se em torno de 10 centímetros de solo por ano de cultivo. Então imagina você perder 10 centímetros de solo, você estava perdendo 1000 anos de trabalho da natureza para formar aquele solo, que também é um solo originário desse basalto rico aqui, tá? Por isso, gente, nós temos que ter um maior cuidado com o nosso solo, que é a nossa maior riqueza. E aqui vocês estão vendo um exemplo fantástico de formação desse solo riquíssimo, que é o solo de Ribeirão Preto, que é o solo de terra rossa, como diziam os italianos imigrantes. Tá? Aqui a gente vê bem, ó, o solo em cima, a gente vê as pedras aqui, né, essas rochas em decomposição, a gente vê as raízes penetrando, as raízes vão tendo uma pressão, as raízes liberam substâncias químicas que vão reagindo com a pedra também. Então é todo um complexo, um processo muito intenso. Olha aqui que interessante, ó, tá vendo? As raízes entrando no meio das rochas, fazendo todo esse processo de formação do solo. Incrível isso, né? A nossa riqueza na nossa região é esse solo maravilhoso que nós temos aqui. Então, vamos seguir. Bom, dentro daquelas plantas que eu chamava de plantas ruderales, que é as plantas mais agressivas, mais resistentes, a gente está dentro do parque, no meio das pedras, um lugar muito mexido, de entulho, né? Que é uma pedreira que foi transformada num parque. Então, nós temos muito entulho ainda da mineração, restos das pedras, né? E aqui a gente encontra, de novo, olha só a quantidade de sete sangria nascendo aqui, ó, espontaneamente, tá vendo? São plantas rústicas que vão ocupando o espaço, olha só. Lembrando, sete sangria é uma planta do gênero Cúfia, indicado para pressão alta, planta depurativa. E aqui nós temos outra, que é o mentrasto. Olha que beleza o mentrasto. O mentrasto, o nome científico é Geratoconizoide. É uma planta nativa do Brasil, espontânea, também já foi estudada pela antiga ACM, tem uma ação anti-inflamatória incrível, é muito boa essa planta, de novo, já foi estudada, já foi comprovado. E antigamente, quando as crianças nasciam e tinham aquela cólica do recém-nascido, geralmente fazia o chá dessa planta e dava o chazinho para as crianças. Então, desde pequeno, as crianças já começavam a ser tratadas com plantas medicinais, né? Então, a Geratoconizoide, uma plantinha nativa, espontânea, encontra-se em qualquer lugar, desde que a gente tenha o conhecimento, a gente consegue se beneficiar dessa riqueza toda, tá bom? Vamos continuar o nosso passeio pelo parque, então. Bom, pessoal, olha só o que nós encontramos aqui. Isso daqui é conhecido como sangra d'água. É uma planta nativa também aqui da América Central para baixo, América do Sul. Sangra d'água por quê? Normalmente ela nasce em lugares onde tem muita umidade, mata ciliar, lugar brejoso. Aqui, na verdade, se transformou num brejo. E sangra por quê? Eu vou pedir para o Vinícius mostrar aqui. Eu acabei de machucar a planta, está saindo um látex vermelho, tá vendo? Ó, a cor do meu dedo aqui, ó. Tá vendo? É uma resina vermelha. Olha só que beleza. Olha isso daqui, ó. Sangra d'água. Essa resina aqui também é conhecida lá na América Central, naquela região, como sangue de dragão. Para quem é mais antigo, vai se lembrar que na época que começou a surgir a AIDS no mundo, um dos sintomas principais era uma diarreia incontrolável. A própria flora intestinal agredia o organismo de uma tal forma que gerava uma diarreia, que aí o organismo já estava debilitado, ficava mais debilitado ainda. Na época,
descobriu-se que essa resina aqui tinha uma ação excelente para controlar essa diarreia em aidéticos. Isso fez com que vários laboratórios tentassem explorar comercialmente essa planta ali na América Central, estimulando o cultivo dessa planta e a coleta dessa resina. É um produto incrível. Hoje, os estudos avançaram e hoje a gente sabe que essa resina tem uma ação, além de controlar a diarreia, tem uma ação antisséptica incrível, tem uma ação cicatrizante, tem uma ação anticancerígena, tem uma ação antitumoral também. Eu vou contar um caso para vocês, um caos, né? Senta que lá vem a história. Durante uma época, eu dei uma assistência a um grupo lá em Anápolis. Eles queriam montar uma indústria de fitoterápico. E a gente foi na fazenda que eles tinham, porque essa fazenda ia ser cultivado as plantas que eles estariam utilizando na indústria. E uma das plantas que eles tinham interesse era nessa daqui. E a gente andando pelas florestas da fazenda deles, a gente descobriu várias espécies. E eu cheguei a comentar com o peão que estava nos acompanhando, mostrando lá o local, que essa resina aqui, quando você se machuca, se você, lógico, está no meio do mato, no meio do campo, não tem recurso, se você pegar essa resina e passar no seu machucado, ela tem um efeito incrível, ação antisséptica, de novo, e ajuda a cicatrizar. Pois bem, passei isso para o rapaz, fui mostrando outras plantas. No mês seguinte, quando eu voltei, lá veio o peão falando assim: ô, Sodemar, você lembra lá da sangra d'água? Pois é, eu estava roçando perto dela outro dia e acabei me machucando. O senhor acredita que eu fui lá, fiz exatamente como o senhor falou, peguei a resina, passei no meu machucado. Semana seguinte não tinha mais nada. Olha aí, ó, ele mostrando. Olha aí como que está a minha perna. Não tem mais nada. Você vê a riqueza que nós temos e a gente não tem ideia. Quantas pessoas passam aqui diariamente do lado dessa riqueza aqui e desconhecem toda essa maravilha, tá? Então está aqui, sangra d'água, um produto incrível. Olha a intensidade, pegar no sol aqui, olha a intensidade desse vermelho, tá? Ela realmente é um produto incrível. Isso daqui. Então, mais uma maravilha aí da nossa flora. Vamos continuar andando no parque, então.